Olá, pessoal, sejam bem-vindos, pode chegando, boa tarde, a mais uma live do Finança Familiar, pode chegando com um tema bem bacana, hoje pode ir entrando, que é como quitar as dívidas com desconto, podem chegando, gente, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Finança Familiar. E eu já começo fazendo aquela pergunta: você é uma daquelas pessoas que está cheio de dívidas, que não sabe por onde começar? Você sabe que deve muito, mas faz a mínima ideia por onde começar, não sabe o quanto que deve, não sabe o que que você tem que fazer para pagar essas dívidas. Você sabe que deve e não sabe por onde começar. Sabia que tem um monte de gente que está conseguindo quitar as dívidas, R$ 10.000, por 30% do valor, por 20% e até 10% do valor? Então, tem solução, gente. Mas vocês têm que também fazer a parte de vocês. E eu estou aqui entregando conteúdo, a gente está fazendo muitas lives para poder ajudar vocês. E vamos passar várias dicas aqui hoje nessa live, tá? E você também é daquelas pessoas que tem um empréstimo, ele já está todo com dívidas atrasadas, parcelas atrasadas, e aí a única solução que você vê é pegar um outro empréstimo com um valor maior, com juros maior, porque o seu crédito, o seu score, né, a sua pontuação está ruim, então os juros é mais alto, e você prefere pegar esse empréstimo, um valor maior, com uma parcela e juros maior, para quitar, ao invés de você sair dessa zona de conforto, aprender educação financeira e fazer a reviravolta na sua vida. Você prefere continuar pegando o endividamento em cima do endividamento? É consignado em cima de consignado? E aí você já está sufocado aqui, ó, de dívidas e não consegue mais sair? Você prefere isso? Tem certeza que é essa vida que você quer? Você está conseguindo dormir bem? Você está conseguindo colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente? Isso é a preocupação que a gente tem aqui, né? Então a gente está aqui para ajudar vocês, mas vocês têm que fazer a parte de vocês, né? E, é, e você é daqueles também que já limpou o seu nome uma vez, mas se endividou tudo de novo, não fez a sua reserva de emergência, não organizou sua planilha financeira, seu controle de orçamentário, você não fez o previsto versus realizado? Sério? E aí voltou tudo de novo? Pois é, por isso que a gente está fazendo essa live. Fique com a gente aí até o final. Essa live nós vamos dar várias dicas para vocês quitarem as dívidas, a melhor forma de quitar, a melhor forma de negociar com desconto e não entrar mais nas dívidas. Fica com a gente até o final aí, que vai ser bem bacana. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Conte, do Finança Familiar, sou pai, empresário, empreendedor, contador, administrador e já trabalhei nos bancos Itaú e Safra. E trabalhei aí mais de 20 anos na área de gestão financeira das empresas. Então, o intuito é justamente o Finança Familiar, é a gente poder organizar suas finanças, fazer com que você zere as suas dívidas, você começar a fazer suas reservas, reserva de emergência, reserva de sonho, construir um patrimônio e também ensinar a educação financeira dentro de casa, para o marido, para a esposa, para os filhos, para que eles não cometam os mesmos erros e você saia desse mundo, né, dessa confusão aí das dívidas, tá? Então esse é o intuito nosso. E como a gente sempre gosta de frisar no início das nossas lives, porque isso é muito importante, gente. Primeiro, o dinheiro não é puramente matemática. O dinheiro é consequência das suas atitudes, dos seus comportamentos, dos seus hábitos e das suas emoções. Como que você lida com as suas emoções? Esses quatro aí são o reflexo do seu saldo bancário. Ah, Ivandro, como que é isso? Pensa bem, seus hábitos. Ah, eu tenho o hábito todo dia de pedir um iFood. Será que precisa de um iFood ou pode fazer comida em casa mais barato? Ah, eu tenho um hábito de sempre trocar todo ano de carro e faço um financiamento. Precisa trocar de carro todo ano? Eu tô com o meu carro desde 2013.
Então, comece a pensar que esses comportamentos, esses hábitos, essas atitudes e emoções, por que emoções? Ah, eu estou ansioso, estou estressado, eu vou no shopping fazer compra para aliviar o estresse. Nossa, eu entrei numa loja ali, cara. Nossa, eu vi aquele tênis novo, zero, eu vou comprar agora. Calma, compra por compulsão, emoção. 80% das compras que são feitas no shopping são feitas ali no próprio momento, no momento da compra. Se você esperar 24 horas para decidir se vai comprar, você vai esquecer, você vai parar de comprar, você vai desistir de fazer a compra. Então pensa, gente. O dinheiro vem dos seus hábitos, das suas decisões, dos seus comportamentos e das suas emoções. Pensa que o dinheiro não é simplesmente a matemática, tá? Outra coisa, se você quer resultados diferentes, você quer sair das dívidas, quer começar a poupar, guardar dinheiro, fazer sua reserva de emergência, mas não está conseguindo, vai ter que fazer diferente. Não tem outro jeito, gente. O que é fazer diferente? Fazer a mesma coisa que você está fazendo, querer resultados diferentes, impossível. Mas você vai ter que fazer de diferente. Você vai ter que estudar educação financeira, vai ter que mudar os seus hábitos, os seus comportamentos, as suas decisões e entender as suas emoções. É inteligência emocional. Ou seja, sair da zona de conforto. Se tiver que mudar de bairro para um bairro mais simples, com um custo de vida mais barato, mude. Isso é por tempo limitado. Isso é até você organizar as suas finanças, gente. Isso não é para o resto da vida, não. Isso não vai te matar. Tá? Mas tenho certeza que se você organizar suas finanças, você vai ter uma vida muito melhor. Uma vida física, uma vida mental, uma vida conjugal, uma vida familiar muito melhor, muito mais calma, muito mais tranquila, e você vai conseguir produzir muito mais no seu trabalho, no seu emprego. Então, pensa nisso, tá? E que isso é passageiro, esse sacrifício é até você regularizar a sua situação. Outra coisa que a gente sempre fala aqui, a gente só gerencia aquilo que se mede, aquilo que se controla. Então, para você medir as suas finanças, para você controlar as suas finanças, tem que fazer o orçamento doméstico, a planilha, gente. A planilha que eu vou falar direto aqui nessa live. Tem que fazer a planilha, não tem como fugir. Eu sei que vocês não gostam, tem preguiça, morre de medo, às vezes não quer enfrentar de peito aberto o seu problema, porque na hora que você fizer a planilha, você vai ver o tamanho do seu problema que você tem que resolver. E se você ficar fugindo, postergando, vai ser pior para você. Então, só se gerencia aquilo que se controla. Então, não tem como fugir. Vocês vão ter que fazer a planilha. E essa planilha, Wanda, eu não sei fazer a planilha. Gente, está lá no canal nosso do YouTube, de graça, como fazer a planilha, começando do zero, pegando na mão de vocês. Tudo do zero. Não sei como mexer na planilha. Tá lá como que faz isso na aula no YouTube, no nosso canal do YouTube, no Finança Familiar. Desde o zero, como cria uma conta do Google para você mexer dentro do planilha, é tudo gratuito. Como é que você vai fazer o seu controle, como é que você vai fazer o seu orçamento. Tá tudo lá, tudo gratuito. Então não tem desculpa, gente. Não tem desculpa. Depende de você, de mais ninguém, tá? Bora? Bom, panorama brasileiro, né? Já vem falando aí nas últimas lives. Gente, Banco Central emitiu um relatório aí que 101 milhões de pessoas no Brasil, quase 50%, estão endividadas e no cartão de crédito, no rotativo do cartão de crédito e atrasados, né? Porque está no rotativo é meio que atrasado. E os juros são os mais altos do mercado. Então, isso é preocupante, alarmou o governo também sobre essa forma de endividamento, quer dizer que estão usando o endividamento de forma incorreta, tá? Nós já falamos sobre isso aqui em lives anteriores. Se vai comprar uma roupa, é crediário, não cheque especial e não o rotativo do cartão de crédito. Vai comprar um carro, é financiamento de automóvel. Vai comprar uma casa e não com cheque especial. Cheque especial é para curto prazo, curtíssimo. Usou hoje, daqui a 2, 3, 4 dias no máximo, está pagando.
E não é, gente, complemento do seu salário. Cheque especial, cartão de crédito, o limite do cartão de crédito não é complemento do seu salário. Coloca isso na cabeça, pelo amor de Deus. Vamos sair desse endividamento, dessa situação complicada, tá? E o que que acontece muito com vocês, né, que estão endividados? Gente, a gente sabe que está com o nome sujo, é difícil. E aí tá lá no SPC, no Serasa, e os bancos, as financeiras, todos consultam. E se você tem um crédito consignado, o que que acontece? Isso só vai aumentando o seu risco, só vai aumentando, piorando, né, a gente chama de score, né? O Serasa tem isso. Se você colocar lá, é gratuito, já dando uma dica aí bem bacana. Baixa o aplicativo do Serasa, ele tem uma forma de acompanhar o seu CPF, você cadastra o seu CPF, ele vai te falar se você tem dívida atrasada ou não, e ele te dá o seu score, a sua pontuação. De acordo com essa pontuação, que os bancos, as instituições financeiras vão te dar o crédito ou não, e se te der o crédito, qual que vai ser os juros que você vai pagar. Então, quando a sua pontuação está mais baixa, acho que vai de 0 a 1000, se eu não me engano. Se ela tiver mais baixa, tá? A partir de 850 para cima, é bom e excelente. Mas se ela tiver lá embaixo, o que que acontece? O banco vê que você tem um risco alto de não pagar. Então ele cobra um juros maior. E aí, com isso, gente, todo empréstimo que você for fazer, consignado, em folha, os juros vão ser mais altos. É isso que você quer? Você já está complicado aí para pagar as dívidas. Aí você ainda vai pegar outro empréstimo com as dívidas, com as parcelas maiores, né? Então, é uma forma difícil, dificulta você pegar empréstimo. E outra coisa, gente, eu sei que é difícil quando a gente está com o nome sujo, está com atraso nas parcelas, está devendo amigos, parentes, irmão, a vergonha é grande. Aí acontecem as brigas em casa, às vezes, né, você está nervoso, aí a mulher ou o marido vem e fala alguma coisa, você explode. Então, gente, vamos dar as mãos, vamos nos ajudar. Eu estou aqui fazendo a minha parte, entregando conteúdo, entregando material, só depende de vocês, cara. Né? Então, é o que a gente está falando muito isso. E vocês têm que entender, gente, que hoje você consegue negociar as dívidas. Né? E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa live, tá? E uma informação bacana aí, boa, para vocês ficarem de olho, e a gente vai falar aqui no nosso Instagram também, o governo está analisando uma forma de ajudar aí, fazer ainda não sei o nome do que eles vão fazer, mas algo mutirão para ajudar as pessoas a pagarem as dívidas atrasadas. Então, ele está estudando, está analisando, parece que as instituições financeiras vão entrar também nesse esquema, porque é interesse delas, elas preferem receber menos, mas receber, do que não receber. Já tem um burburinho de que parece que eles estão estudando para que liberem um fundo de garantia para vocês pagarem as dívidas atrasadas. Olha que boa notícia. Então vamos acompanhando aí de perto, tá, gente? Não deixa de acompanhar, porque devem sair aí em breve boas notícias aí para vocês pagarem as dívidas e com desconto, tá? Os pontos aqui que eu vou trazer aqui antes da gente entrar nos detalhes, tá? O seguinte, gente, uma coisa que acontece muito, você que tem crédito consignado, né, é o débito que acontece na sua conta corrente, que é meio que automático, o débito das parcelas. Às vezes, vocês podem tentar fazer a portabilidade do seu salário para que não debite na conta na hora que entra o crédito lá. Então, isso é uma dica bem interessante para vocês pensarem, para que não fique cobrando as parcelas atrasadas na hora que entra o salário. E já existe uma jurisprudência. O que é jurisprudência? Tá? Os juízes, Supremo Tribunal, de que se você recebe o salário e desconta a parcela acima de 30% do seu salário, você pode falar com o banco de que isso é contra a lei, que não pode fazer isso, porque salário, essa parte, é o valor que você recebe para viver.
E ele não pode te tirar o dinheiro todo, senão como é que você vive? Então os juízes já estão dando ganha-causa para quem entra na justiça, tá? E os bancos, se você, dependendo do banco, se você conversar, olha, entrou aqui meu salário, vocês pegaram 50%, eu tenho que viver. E eu sei que já existe jurisprudência de que vocês não podem fazer isso. Né? Então, amplia esse conhecimento, para na hora que você for negociar com o banco, você tem informação embasada. Tá? Então, o que for acima de 30% pode dar o grito. Tá? Isso não pode, os bancos não podem, já tem de jurisprudência. Né? O seguinte, eu sei que você está numa dificuldade às vezes, de dinheiro, tá, a grana está curta, e você ter que entrar na justiça. Então, o melhor que é a fazer é tentar conversar com o gerente, ver a melhor solução, dependendo se o seu salário cai lá, mas não é crédito consignado, você pode fazer uma portabilidade para um banco que você não tenha dívidas. Tá? Por quê? Aí ele evita de descontar na folha. Você vai estar com aquele valor lá parado para você negociar. Tá? Uma única coisa que não tem jeito é o crédito consignado, porque ele já sai na folha, já debita, né? Esse aí não tem muito o que fazer, tá? Então, vamos lá. Por que que os bancos dão desconto, gente? E acontece muito isso, gente. Eu trabalhei em banco, trabalhei em 2 bancos. Os bancos preferem receber do que não receber nada. E o que que acontece? Quanto mais a dívida vai ficando atrasada, vai ficando com mais tempo de atraso, começa a ficar mais fácil de você negociar, porque às vezes os bancos vendem esses créditos que estão atrasados por uma empresa de cobrança e vendem por um valor mais baixo. Por isso que quando vai para uma empresa de cobrança, eles têm uma flexibilidade maior de negociação. Ou o próprio banco também, ele passa por uma empresa de cobrança, porque a empresa de cobrança já tem uma expertise, já tem um monte de gente de call center, de telefone, para ligar e para negociar essas dívidas. E ela tem uma gama maior de flexibilidade para desconto. Então, se sua dívida já tem muito tempo que está atrasada, vale a pena você negociar com essas empresas de cobrança e vocês vão conseguir excelentes descontos. Detalhe, nunca aceite a primeira proposta. Gente, sempre negocie. Eu sei que a sua autoestima está baixa, eu sei que a vergonha está grande, que você está desesperado para quitar as dívidas, mas calma nessa hora, muita calma, tá? E entenda que o outro lado também, ele quer receber sua dívida, principalmente banco, instituição financeira. Não estou entrando no mérito do agiota que eu vou falar daqui a pouco, né? Então, vocês têm que entender que você não está mendigando. Você passou por um momento, uma dificuldade, que gerou essas dívidas, e que você tem que entender que eles querem receber. E que não é vergonha você pedir para eles um desconto, não é vergonha você pedir. Ele fez uma primeira proposta, você fazer uma contraproposta. Inclusive, você pode até ser firme e virar e falar assim: olha, o que eu tenho, o que eu consigo te pagar é isso. Mais do que isso eu não consigo, senão vai ficar aí em aberto aí para você. Qual que você prefere? Então são formas de negociar, mas você tem que entender que você não está mendigando, né? Que você, do outro lado, o banco quer receber esse dinheiro, a instituição financeira quer receber. Então é importante vocês entenderem isso. E por isso que consegue muito desconto. Às vezes uma dívida de 10 mil, você consegue pagar por 1.000, 1.500. Por quê? Os bancos, as instituições querem receber, gente. Por mais, né, preferem receber do que não receber. Lógico, vai ter uma negociação de força. Ele quer receber muito pelo que você pagou. Então, presta atenção na negociação. Presta atenção que o outro lado também quer o dinheiro. Ele precisa receber esse dinheiro. Né? Então, não fique por baixo, com a cabeça por baixo. Tá? Você tem que entender que o outro lado também quer receber de alguma forma. Tá? Então, isso é interessante. E quais primeira coisa que vocês têm que fazer, gente, para quitar as dívidas? Não tem jeito, é o que eu falei no início da live. Vocês têm que fazer a planilha sua, a planilha de vocês. Quanto que vocês recebem, quanto que vocês estão gastando. Por quê?
Assim, vocês vão entender o quanto que está sobrando ou o quanto que cabe no seu orçamento para você negociar. Porque se você não fizer isso, gente, vocês não vão conseguir negociar com ninguém. Aí você vai negociar, paga uma parcela, as outras ficam todas em aberto e vai continuar com essa bola de neve. Então vocês têm que colocar na cabeça de vocês, não tem como fugir. A planilha tem que ser feita. Que planilha é essa, gente? De novo, está lá no nosso canal do YouTube, gratuito para vocês. A planilha pega lá os 3 últimos meses de entrada de recebimento que você teve, de despesa. Está sobrando dinheiro? Se está sobrando, você consegue negociar. Se não, você vai ter que analisar aquilo ali, fazer cortes, se readequar. Porque como é que você vai negociar com o banco se você não sabe nem se vai sobrar dinheiro? Qual o dinheiro? Qual é o montante que você vai ter para quitar a dívida? Esse é o primeiro ponto, gente. Não tem outra forma. Vocês vão ter que fazer a planilha, vocês vão ter que fazer uma readequação, às vezes cortar custos, para ver o quanto que sobra para você poder quitar as dívidas. Então, esse é o primeiro ponto. É o básico. É o que a gente fala em todas as nossas lives. É o primeiro ponto. É isso aí, Derivânia, né? É isso mesmo, verdade. É o primeiro ponto. Não tem como. Eu sei que é difícil, gente. Alunos nossos fogem da planilha porque sabe que vai enfrentar um negócio, uma realidade duríssima. Mas não tem jeito. Vocês têm que enfrentar isso. Fazer a planilha, fazer lá o quanto que vocês recebem, quanto que tem de gasto, as dívidas. Na planilha você vai colocar as dívidas. E como é que você vai colocar as dívidas? Para quem que você deve? Se é agiota, se é instituição financeira, o nome da instituição, cartão de crédito, o valor original da dívida. Por exemplo, eu peguei 10 mil reais. Tá? Aí você coloca o valor original, o valor das parcelas, se for parcela, né, da parcela da dívida. Se você tiver, é importante ter os juros, porque isso aí ajuda a você analisar em qual primeiro empréstimo que você vai pagar. Os empréstimos que têm os juros mais altos têm uma prioridade, mas você tem que olhar como um todo que nós vamos falar aqui. Então, calma, aguenta aí, tá? Obrigado, Ana Maria, você é maravilhoso nas dicas. Isso mesmo, nós estamos aqui para dar dicas, para ajudar. Não é à toa que os cabelos brancos aqui, ó, de Banco Itaú e Safra e experiência aí no mercado financeiro é para ajudar vocês, tá? Então, vocês têm que fazer essa planilha. Não tem jeito de fugir, inclusive com as dívidas, tá? Agiota, 10 mil. Hoje eu devo 12 mil reais. Instituição financeira, cartão de crédito, Mastercard, da Azul. Eu peguei 15 mil reais, hoje está tanto, os juros é tanto, tá? E isso é importante. E quais são as dívidas? Depois que vocês fizeram a planilha, gente, faz essa planilha, não tem como, tá? Eu vou bater nessa tecla até vocês fazerem essa planilha. Tá lá no nosso canal do YouTube gratuito, tá? As ordens das dívidas, as melhores formas, tá, de você pagar, as que normalmente dão mais descontos. As que mais dão desconto são as que mais cobram juros. O que é? Cartão de crédito é a que mais dá desconto. Cheque especial, porque é tudo juros altos, tá? Depois vem, mais ou menos nessa ordem também, tá? Empréstimo pessoal, que é o crediário, né, que você pegou, lojas Casas Bahia, no banco também, crediário. Carnês e crediários, que é quando você compra na loja direto, né? E dívidas antigas, tá? Dívidas antigas em atraso. Um detalhe, gente, sempre quando vocês forem negociar, tá? Acontece isso, tá? Negociei uma dívida, a dívida, vamos supor, é 5 mil reais, paguei 1.000. Gente, esquece de mexer com esse banco, se ela for de um banco. Porque internamente, tá? Vai ficar essa restrição interna do banco. Então, nunca mais você vai conseguir fazer qualquer coisa interna nesse banco. Tá? Estou falando em off aqui, tá? Mas, eu paguei a dívida, quitei a dívida tal, vou pedir um cartão de crédito porque eu não estou devendo nada, meu nome ficou limpo. Se você for no banco que você pagou a dívida com desconto, você não vai conseguir cartão de crédito, cheque especial, não vai conseguir nada porque fica uma restrição interna, tá? Então, isso é importante. As dívidas que normalmente que tem menos desconto, financiamento de carro,
financiamento imobiliário. Por quê? Porque tem o carro como garantia, tem o imóvel como garantia. Então, não é intuito do banco ou da instituição financeira de que pegar o imóvel, pegar o carro, mas é uma forma de te pressionar, entendeu? Porque você fica com medo de perder. Tem, chega uma hora que eles tomam o carro, tomam o apartamento. Eu já vi várias pessoas perdendo apartamento por conta disso, perdendo carro por conta disso. Então, essas são as mais difíceis de negociar. Por quê? Tem o patrimônio, né, que é o carro ou o imóvel em garantia. E as dívidas muito recentes, tá? Aquela que você contraiu, no máximo 60 meses. Essa é mais difícil porque acima de 60 ou 90 dias, vai entrando para uma linha dentro do banco que chama provisão para devedores duvidosos. Quando entra para esse, chama PDD, tá? Entra nesse PDD, ela fica mais fácil de negociar. Que aí o banco já deu como perdida essa dívida, então o que receber dele ali é entre aspas, vantajoso para ele. Tá? E existem essa linha lá no banco, tá? É, a Derivânia, posso pagar direto no aplicativo do Serasa? Pode sim, tá? Inclusive a dica que eu dei aí, você pode baixar o aplicativo do Serasa, você cadastra o seu CPF lá, ele dá uma monitorada e aí ele começa a aparecer para vocês dívidas para negociar. Detalhe, outra dica muito importante para vocês. Eu estou até antecipando coisas aqui, mas como vocês estão me perguntando, gente, fica à vontade para fazer pergunta, tá? Adoro quando vocês fazem pergunta, porque não fica só um monólogo aí, fica uma conversa dos dois lados. Um detalhe aí que é bem bacana para vocês não entrarem em golpes principalmente quando ligam para cobrar. Ah, aqui é do setor de cobrança, aí está no escritório de advocacia, escolhe lá. Se você quer saber se essa dívida existe, tá? E acontece muito desses golpes, tá? Existe um aplicativo no Banco Central, não é aplicativo, você entra lá dentro, chama Registrato. É isso mesmo, ó. Registrato, T-A-T-O, tá? Você entra lá no site do Banco Central, bacen.gov.br, procura esse registrato. Muito obrigado, já até compartilhei para amigos, você é muito claro no conteúdo. Obrigado, viu, Derivânia? Obrigado mesmo, de coração. Isso aqui é feito com carinho para ajudar vocês, tá? E essa live vai ficar gravada, depois a gente passa para o canal do YouTube também, para mandar para mais pessoas para ajudar. Mas o registrato, tá? Você entra lá pela sua conta GovBR, tá? E a GovBR tem que ser prata ou ouro, tá? Você entrando lá, aparece todos os instituições financeiras que você tem conta, aparece os empréstimos que você tem, e eu não sei se é o valor atualizado, então ali você consegue ter um mapeamento de tudo que você está devendo dentro do sistema financeiro. Se for agiota, ali não aparece não, tá, gente? É tudo que é referente a sistema financeiro, cartão de crédito, financiamento imobiliário, financiamento de veículo, tudo que está dentro da instituição financeira vai aparecer no registrato, tá? É muito importante para vocês não caírem nos golpes, porque existem vários golpistas que os caras ligam, eles pegam uma lista, porque, gente, os nossos CPFs estão aí no mundo aí espalhado, né? Existem, como é que chama? Roubo de dados em um monte de lugar. E então, assim, aí eles conseguem saber se você está devedor ou não. E aí vem os golpistas te ligando, aqui é de tal lugar e tal, não sei o que, dívida de não sei o que, não sei o que. Olha no registrado, tá? Antes de fazer qualquer negociação, porque senão você vai entrar numa fria, numa cilada, tá? Então, é bem interessante, tá? Esse registrado. Pode ser feito pelo Serasa, pode ser feito pelo aplicativo do banco, às vezes pelo próprio gerente, se é uma dívida mais recente, tá? Site do banco, dependendo dos bancos, tá? No Serasa tem lá, o Serasa limpa o nome, tá? Lembrando, gente, o governo federal vai lançar, para quem entrou aí depois aí, o governo federal vai lançar, tá? Um mutirão aí para ajudar a quitar as dívidas, tá? Ele ficou bem, né? Eles ficaram bem preocupados aí com o relatório do Banco Central que 101 milhões de pessoas
estão endividados aí no rotativo do cartão de crédito. De novo, é uma forma de endividamento errada, gente. Vocês têm que ter essa consciência do endividamento, do que vocês vão comprar, se cabe dentro do seu orçamento e a melhor forma para você contrair a dívida ou o financiamento, tá? Então vai ter feirões de negociação. Teve um recente aqui que acabou, tá, gente? Acabou, acho que era renegociação de dívidas com o governo federal, se eu não me engano. Então tem que ficar de olho, tá? Essa do governo federal aí, ó, eles já estão analisando, inclusive até estão pensando em liberar o fundo de garantia para quitar as dívidas. Olha que bacana, tá? Lógico, né, gente? Ano eleitoreiro, mas, gente, surfa na onda, aproveita. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas surfem na onda, tá? Vai lá, quita a dívida, aproveita. Parece que os bancos, pelo que está tendo aí de tititi aí desse mutirão, até os bancos vão entrar na jogada para reduzir os juros, tá? Então fiquem de olho. Vai lá no Registrato, já pega a sua dívida, já faz a sua planilha, tá? Fica prontinho, armado, assim, ó. Na hora que aparecer as oportunidades, vocês vão pagando ali e aliviando, tá, gente? De novo, né, na hora que você for relacionar as dívidas, quem que você está devendo, quanto que você está devendo, há quanto tempo, tá? A data de quando você contraiu a dívida, quanto que fica, se você já estiver na fase de negociação, quanto que fica à vista, se for pagar na negociação, ou um parcelamento com juros menor, um parcelamento maior. Por isso que vocês têm que fazer a planilha, para vocês fazerem a análise na planilha se vai caber no orçamento ou não, tá, gente? De novo, planilha. Só se gerencia aquilo que se mede, que se controla, tá? Isso mesmo, Derivane. Já está me organizando, isso mesmo. Tá? Aqui, usa da gente, manda direct, manda WhatsApp pra gente, manda comentários, a gente te ajuda, tá? É o interesse nosso, tá? Uma dica interessante, tá? Sempre quem chega com dinheiro, pagamento à vista, o desconto é maior, tá? Do que você fazer um reparcelamento. Então, eu já vi, gente, na época de banco, eu cobrando um devedor, cobrava devedor e tal, não sei o que, de repente, gente, esse cara chegou com um bolo de dinheiro para pagar à vista, né? E como estava fora da minha alçada, porque os gerentes têm umas alçadas para negociação. E ele chegou assim, ó, com dinheiro, pá! Ó, paga a minha dívida, eu não lembro mais valores, porque tem tanto tempo. Paga a minha dívida por tanto aqui, ó, tá aqui na mesa, ó, você vai querer ou não? Aí, na mesma hora, eu liguei lá para o meu superintendente, falou, tá aqui, tá na sua alçada e tal. Ele falou, Evandro, pode receber, ele autorizou e tal. Por quê? Dinheiro vivo, pagando à vista, gente, vocês conseguem negociação. De novo, gente, ó, pegando um gancho aí do dinheiro vivo, tá, que é interessante, fazendo uma aspas, gente, por que é interessante vocês fazerem as reservas de sonho, reserva de emergência? Porque você junta o dinheiro, vai render juros para você, juros compostos, aí vai fazer o dinheiro rendendo para você, só que você tem um dinheiro guardado e quando você chega para negociar, para comprar algo que você quer, que você juntou dinheiro, você tem mais poder de compra pagando à vista ou no Pix ali. Então, serve para dívida, serve para quando você organizar suas finanças, né? Se vocês ficarem bem para organizar as finanças e para pagar as dívidas e comprar os seus bens, os seus sonhos que você quer com mais desconto, tá? Vamos lá, gente. Negociar do jeito certo, é o que eu já falei. Nunca aceite a primeira proposta, gente. Negocia. Eu sei, a autoestima tá baixa. Você está triste, brigou com o marido, brigou com a mulher, está desagradável, mas você tem que entender que é dinheiro. Dinheiro é o seu suor que está ali, é o seu tempo que você gastou. Você defende com unhas e dentes. Então, não aceite a primeira proposta, faça uma contraproposta que caiba dentro do seu orçamento, da sua planilha. Olha a planilha de novo, gente. Tem que caber dentro do seu orçamento, senão você vai fazer qual proposta? Ah, não sei, vou fazer uma proposta aqui, depois eu arrumo o dinheiro. Gente, a melhor forma de você negociar dívidas e pagar com desconto
É através de estratégia. E é isso que a gente está entregando nessa live. Estratégia para quitar as dívidas, para organizar a vida, para ter uma nova vida feliz e sorridente para vocês. Então, nunca aceita a primeira parcela, tá? É a primeira proposta. Negocia. Puxa aqui, chora um pouquinho dali, chora um pouquinho de lá. Isso é muito importante, tá? Erro 2. Olha o erro 2 aqui que eu coloquei aqui. Alguém sabe qual é o erro 2? Parcelar sem olhar o orçamento. Olha a planilha de novo, gente. Presta atenção. Não adianta, né? Vocês têm que saber quanto que sobra por mês do seu orçamento. Então, como é que você vai negociar? Se você não tem. Ah, não, vou negociar, vou te pagar tanto à vista. Aí o cara, não, tá bom. Aí você não tem o dinheiro, né? Quanto que você consegue pagar que cabe dentro do seu orçamento, né? Sendo que você tem que sobrar um dinheiro para você viver, gente. Não tem jeito. Orçamento, planilha. Ah, eu não sei fazer planilha. Tá lá no canal do YouTube nosso, gratuito. Pegando a mão do zero. Ah, Evandro, eu não preciso pegar a mão do zero. Então, corre lá no vídeo, bota lá na onde você quer saber. Pronto, gente. Bora, bora organizar essa vida, né? Outro erro aí, que é muito comum e pelo amor de Deus, gente, vê se saia desse erro. Pegar um outro empréstimo para pagar o empréstimo que já está devendo. Sabe o que é o problema? De novo, eu falei, né? Vou reforçar aqui, gente. Se você já está com o nome sujo, né? Sua pontuação no Serasa está baixa. Ou seja, o seu risco de crédito é alto. Então, na hora que você pegar um outro empréstimo, ele vai ser maior para pagar essa dívida e com juros maior, muito maior, porque o seu risco é alto. Então, só piora a situação. Então, gente, enfrenta, faça a planilha, mapeia os seus empréstimos, olha no registrato, porque vai te mapear tudo ali, ó, do Banco Central, vai te dar tudo ali mastigadinho para você colocar, tirando as do agiota, né, gente? O agiota não está no sistema financeiro. E fazendo uma parte aí do agiota, gente, na hora que você colocar as dívidas ali, estou falando assim, por experiência que eu já vi de pessoas. Graças a Deus eu não tive, nunca precisei de usar com agiota. Mas a do agiota deve ser a principal dívida para você quitar primeiro. Por quê? Geralmente ele sabe onde você mora, ele te atazana a sua vida, ele enche a sua paciência, a vida da sua família. Recentemente aí teve um caso aí de uma pessoa que está aí, que eu conheço, né, que a gente conheceu aí, que estava ajudando, que o cara parou na porta da casa dela, aprontou um escândalo e ameaçou levar o carro. Então, a agiota é baixo nível, gente. E eu sei que é um dos juros mais altos, tá? É 15 a 20%. Mas ele é incômodo, ele é chato, ele é desagradável, ele vai te cobrar o tempo todo, vai chegar na sua casa, o seu filho te vendo, seu marido, sua esposa vendo isso tudo. Então, assim, por prioridade, eu dava prioridade para pagar o agiota primeiro. Depois, as dívidas, que nem eu falei ali a ordem, né? Aqueles que dão mais desconto, que geralmente é cheque especial, cartão de crédito, né? As dívidas mais antigas, que vai ter um desconto maior. E sabe o que é o bacana, gente? Quando você começa a quitar, assim, a dívida, a primeira dívida que você deve quitar é aquela que cabe dentro do seu orçamento, aquela que é a mais fácil e de preferência que tem mais desconto. Mas quando você quita a primeira, gente, aquilo ali te dá um ânimo, te dá um gás. Você fala assim, pô, acho que vou conseguir resolver minha situação financeira. Sua moral, sua autoestima que estava lá embaixo, ela começa a voltar, ela começa a subir. Então, na hora que você começa a conversar, a mostrar a cara, que você quer, está preocupado, quer resolver as pendências, você quer pagar as dívidas, para quem você deve, a pessoa fala assim, pô, ela está interessada, ela está querendo pagar as dívidas, pô, vou ajudar de alguma forma. Então, isso é interessante. Além de começar a aumentar a sua autoestima, né, te dá um gás para você continuar isso aí, tá? Então, essa forma é a melhor forma que você faz
olhando as suas dívidas, a mais fácil, a que tem mais desconto, para a que é a mais difícil. Por quê? E de novo, planilha, gente. Orçamento. Planilha. Não tem como fugir, tá? Se você quer organizar a sua vida, tá? É dessa forma. Não tem jeito. Ah, eu sei que fica com preguiça. Às vezes pessoas não sabem mexer na planilha, por isso que a gente fez a aula gratuita lá. E isso você vai ter que colocar nos seus hábitos. Essa planilha, principalmente agora no primeiro momento que você está com as dívidas, está controlando os seus gastos, está olhando gastos dia a dia. Então você vai ter que fazer esse acompanhamento ali, ó, à risca. Se bobear diário, o que eu gastei, anotar tudo com um caderninho, né? Para você entender aonde você está gastando, onde está perdendo dinheiro. Inclusive as últimas lives aí, ó, formas de você reduzir os seus gastos, formas de aumentar a sua renda com renda extra. A gente já está dando várias dicas aí, gente. Por isso que a gente está fazendo essas duas lives, uma terça e uma quinta, tá? Então, comece sempre pela dívida mais fácil, tá? Escolha, às vezes, a que é menor, a que cabe no seu orçamento primeiro, a que dá um desconto melhor. Por quê? Quando você quita, de novo, quitou a primeira ali, gente, vocês vão ver. Você vai ver que você fala assim, gente, tem uma luz no fim do túnel. Aquilo ali que estava obscuro para mim, que eu sabia que eu devia muito, mas eu não queria enfrentar. Agora eu enfrentei, eu estou vendo o tamanho da dívida, eu coloquei, fiz um planejamento aqui, é, agora está fácil, eu estou conseguindo entender. Ô, gente, eu estou até pensando aqui, gente, tá? Depois vocês me falam aí. Se vocês quiserem, a gente pode agendar, tá? Estou colocando à disposição, tá, gente? Eu vejo aí, às vezes a gente pode marcar uma aula pelo Google Meet, né? Aí vai ser algo focado, não vai ser aqui no público, mas quem tiver o interesse, para a gente fazer a planilha de vocês. Lógico que eu vou dar um beabá, mas vou acompanhando, a gente pode trocar uma ideia aí, ó, fazendo a planilha. Quem tiver dúvida ou quem já tiver dúvida, me traz as dúvidas que tem. Se não, a gente pega na mão e vamos fazendo a planilha, tá? A gente tem aqui o Google Meet, a gente pode deixar gravado, pode disponibilizar para vocês depois, tá? São formas de poder ajudar vocês aí, tá? E sempre negocia antes de pagar. Aí tem o Serasa Limpa o Nome. Se você baixar o aplicativo do Serasa, colocar o seu CPF, é gratuito, tá, gente? Só o seu CPF, ele vai te dar uma consulta básica. Aí ele te fala se você tem dívida, quantas dívida atrasada, e aí automaticamente vão começar a aparecer para vocês empresas que vocês estão devendo e para renegociar e com desconto, tá? Com desconto considerável, tá? Existem feirões de negociação, então é só ficar antenado. Então, como eu já falei aí, só alertando, o governo federal deve lançar aí um projeto aí para renegociação de dívidas. Existem casos de negociação de dívidas com desconto de até 90%, tá? Eu já vi isso quando eu trabalhava nos bancos. De novo, o banco tem interesse em receber nem que seja um pouquinho, tá? E até parcelamentos menores, tá? Às vezes alonga a dívida, mas com parcelas menores que cabe dentro do seu orçamento e com juros menor, porque ele sabe que você está em dificuldade. Então são formas de ajudar vocês a pagarem as dívidas, tá? E de novo, gente, vocês têm que fazer a planilha para saber o que cabe na sua planilha, o que sobra, aonde você tem que cortar para poder quitar as dívidas, pensar nos seus comportamentos, nas suas atitudes, nas suas decisões e nas suas emoções que estão te atrapalhando. Às vezes cortar os streamings, né? Às vezes tem Spotify, Netflix, Amazon Prime, Apple TV, não sei mais o que. Gente, vocês não assistem grande parte. Nesse momento, corta uma grande parte, né, do que está ali te cobrando, acabando com o seu dinheiro. Lembrando, gente, isso é por um tempo, isso é momentâneo, até você organizar a sua vida. Na hora que você organizar a sua vida, você vai poder respirar
você vai poder colocar no seu orçamento o que você vai querer realmente gastar. Essa que é a mentalidade que vocês têm que mudar. É essa mentalidade que vocês têm que entender. Não é o salário entra e debita um monte de coisa que vocês estão devendo. Não, gente. Tem que ser antes. Antes do salário entrar, você já tem que saber para onde que vai o seu dinheiro. É o orçamento, é a planilha. Entendeu? Eu vou cortar isso aqui, eu não vou ter mais Spotify, não vou ter Netflix, porque isso não precisa. Eu vou querer pagar isso aqui, esse endividamento aqui que eu vou pagar, essa renegociação. Não vou comprar mais no iFood, não vou. Eu sei que o meu vizinho tem um carro mais novo, mas não vou entrar mais nessa onda de comprar, trocar de carro todo dia. Gente, é mudança de consciência financeira, de hábitos. E eu sei que é difícil, gente. A gente tem alunos aqui que fogem nessa hora, tá? Quando começa a apertar demais, a gente vê a planilha e, e ele mesmo começa a ver, nossa, eu vou parar de sair com as amigas? Não vou poder mais comprar a roupa que eu comprava toda semana? Foge, some, porque não dá conta. E aí é o que a gente fala, gente. Tá lá até no livro, eu não estou com ele aqui agora não, que é Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. É uma boa dica para vocês lerem. Vocês precisam ter um desejo ardente de mudar de vida. Tem que ser um desejo ardente. Como diz aí o primo pobre também, né? O Eduardo, o Duda, tem que te incomodar. Essa situação de vida sua tem que te incomodar mesmo, a ponto de você querer mudar, porque senão você não muda não. Eu sei que é difícil. E eu sei que chega uma hora que incomoda muito essas dívidas, né? É cobrador, é desespero. E então, olha aí, estou pegando a ideia do livro Quem Pensa Enriquece e do Duda, né, o primo pobre aí, que tem que incomodar, gente. Você tem que estar muito incomodado, porque a mudança de vida é grande. Mas eu sei que é extremamente satisfatório quando você muda e sai dessa vida toda atrapalhada, tá? E aí, você criando, regularizando toda essa situação, gente, mudando a sua consciência financeira, a sua mentalidade financeira, a sua psicologia financeira, começa a mudar de vida. Crie a sua reserva de emergência. O que é reserva de emergência? É aquele valor que, se você perder o emprego hoje, ela consegue te cobrir durante um ano. Não, Evandro, nossa, isso é difícil. É mentalidade financeira, gente. Eu sei porque é a reserva de emergência que me salvou na pandemia. E olha que a pandemia foi ao extremo, né? Muito extremo, no mundo inteiro. Mas foi ela que me salvou a vida da minha família, da minha esposa, é a reserva da emergência. Lógico que a gente entrou nas reservas de sonhos, porque foi ao extremo. Mas a reserva de emergência é você ter aí, no mínimo, 12 meses, se você perder o emprego, ter um valor guardado para segurar sua onda durante 12 meses. Por quê? 12 meses é o tempo ou para você se recolocar no mercado ou para você encontrar uma outra forma para você fazer uma renda e poder bancar os seus custos da sua família também. Então, e a reserva de emergência, gente, isso acontece, não é só perda de emprego. Né? Esqueceu de renovar o seguro, o carro quebra, alguém bateu no seu carro, você não renovou o seguro. Igual eu falei numa live aí, eu estava usando aparelho Invisalign e de repente meus dentes de trás aqui no fundo começaram a quebrar, trincar, quebrar, e aí não estava entendendo, o aparelho Invisalign não entrava. De muito pesquisar, a gente identificou que eu estava com bruxismo. E aí eu tive que fazer o tratamento para consertar os dentes aqui atrás e depois comprar a placa do bruxismo, que é caro e tal. Saiu tudo da reserva de emergência. Eu estava esperando isso? Não, gente, não estava esperando. É inesperado. Às vezes, por exemplo, você com a reserva de emergência, você é convidado para ser madrinha de casamento da sua melhor amiga. Pô, e aí você tem que usar aquele vestido específico, vai ter que dar um presente legal. Reserva de emergência. Você vai deixar, né, sua melhor amiga aí na mão?
Então, gente, é uma mudança de mentalidade. E a reserva de emergência, gente, no início é 10, 20, 50 reais todo mês. Mas aí você cria o hábito de poupar esse valor todo mês e começar a guardar. Não, Evandro, mas aonde que eu guardo? Aonde que eu invisto? Não, bom, gente, fizemos uma live terça-feira sobre isso, tá? Justamente o tema da live recebi um dinheiro, estou com dinheiro sobrando, aonde que eu invisto? É o primeiro passo para investir. Vai lá que você vai saber tudo, tá? Então, a partir do momento que você cria a sua reserva de emergência, você vai ter cria a sua reserva de sonhos. O que é reserva de sonhos? Sonho para pagar a faculdade do filho, sonho para fazer aquela viagem da família toda para tal lugar, um lugar que vocês queiram muito, sonho para casa própria. E hoje nos bancos, gente, Banco Itaú, Nubank, Banco Inter, eles já criaram lá dentro, acho que o Itaú é Cofrim, né? Inclusive você dá nome ao Cofrim. No Inter, acho que é Porquinho. Você dá nome ao seu sonho, ao seu projeto. Inclusive a gente tem um outro projeto que é a EUSA Escola de Empreendedorismo, né? E a gente dá aula de educação financeira para as crianças. Tem uma live que a gente fez com uma aluna nossa, ela falando justamente que a mãe dela abriu uma conta corrente para ela no Banco Inter e ela vende desenhos pela internet, pelo Instagram, ela tem um canal dela no Instagram e as pessoas entram em contato, ela vende desenho, ela ganha semanada e tal, ela aplica no porquinho dela, que é o sonho, o objetivo que ela tem. Olha só, desde pequenas elas pensando aí. E aí, quando você aplica no porquinho, na caixinha, cada banco tem um nome, tá? Geralmente tem um rendimento interessante, que é 100% do CDI. O que é isso, Evandro? CDI? Live de terça-feira, a gente falou sobre isso, tá? Mas é interessante porque é um rendimento bom, não é melhor do que a poupança, inclusive, mesmo rendendo imposto de renda, e você começa a ver o dinheiro trabalhando para você e não você trabalhando pelo dinheiro. O que é você trabalhando pelo dinheiro? É você trabalha, recebe salário. Ana Maria, nossa, você está ensinando que seriam me cobrar um valor absurdo. Isso mesmo. É de graça aqui, viu, Ana Maria? É de graça. É, e o que é você trabalhar para o dinheiro? É você ter as dívidas, você ter os juros, aquele monte de empréstimo que você fez, aí na hora que você trabalha o mês inteiro suando, ralando, e aí entra o salário, 40, 50, 60% do seu salário vai para pagar as dívidas. Aí no dia 15 acabou o seu dinheiro todo, você não tem mais dinheiro, você vai ter que pegar um outro empréstimo, pedir emprestado para o irmão, marido, sobrinho, tio, e aí vira aquela bola de neve. Isso é você trabalhar pelo dinheiro. Agora, você colocar o dinheiro trabalhando para você é quando o seu orçamento você controla, você acompanha, está sobrando para você investir, fazer suas reservas, e aí você está aplicando, investindo no melhor investimento, você começa a ver os juros, o banco pagando para você, entendeu? É, Obrigado, viu, Derivânia? Obrigado mesmo, tá? Live muito rica em conhecimento. E a ideia é essa mesmo, é a gente poder ajudar vocês, tá? Então, gente, vocês começam a ver o banco pagando juros para você. Isso mesmo. Quando você investe o dinheiro lá no banco, você está emprestando para o banco e o banco te paga juros. E aí a sua vida começa a melhorar, você começa a colocar a consciência no travesseiro, a cabeça, dormir, não tem cobrador. Aí a família, tudo começa a rodar direitinho. Os filhos, você começa a poder dar uma qualidade de vida melhor para a família. Mas não pode abrir mão do orçamento, da planilha, de jeito nenhum. Se você abrir mão de controlar todo mês, de despender um tempo, de investir um tempo seu, de acompanhar, controlar os investimentos, degringola tudo de novo, gente. É igual médico. Você tem que ir sempre, gente, para olhar o que você tem, o que não tem, vai aparecer uma doença nova, vai fazer isso. Gente, eu tenho 55 anos, cada check-up, todo ano é um check-up, cada check-up aparece uma coisa nova.
E é uma forma de controlar, de acompanhar. E com suas finanças é a mesma coisa. Não é à toa que chama saúde financeira. É igual à sua saúde. É acompanhar, controlar, ali ó, com constância. É você analisar o mercado, o que está acontecendo. Nossa, tem uma guerra aí. Essa guerra aí com o Irã, tá, o petróleo subiu, então vai subir o frete, vai subir as coisas todas para a gente, para mim, para você, para todo mundo. Por que as coisas estão caras no supermercado? E vai subir, porque estão dando uma trégua aí de 2 semanas, mas depois deve voltar tudo, o petróleo vai subir o frete, vai subir tudo de novo. Vai afetar vocês. Então, na live de terça, a gente falou sobre esse panorama, que afeta o dia a dia nosso, da comida ali, no sacolão, na farmácia, na padaria. Farinha de trigo vai ficar mais cara, porque é importada. Tudo vai ficar mais caro. E como que afeta a sua vida? Afeta na hora que você tiver tudo organizado, as suas finanças também afetam. A taxa Selic, se ela está alta, igual agora ela está alta, né, 14,75% ao mês, os juros dos empréstimos e financiamentos vão estar altos. E se você está com o nome sujo, vai estar mais alto ainda. Né? E aí é bom para quem está investindo. É quem tem o dinheiro trabalhando a favor. Esse é o melhor momento de investir dinheiro, porque o juros está lá em cima. Tanto para quem investe, aí ele recebe juros altos, tanto para quem está pagando juros, que está pagando juros altos. E lembrando, gente, a lei da semeadura cabe direitinho na educação financeira, tá? A educação financeira, gente, é um baita de um aprendizado para a vida, tá? É um aprendizado de vida, tá? E a lei de semeadura é a mesma coisa. Eu sei, às vezes vocês estão com muitas dívidas, não sabem por onde, começa. Pouquinho, grão em grão. Um pouquinho, vou fazendo hoje, vou fazer amanhã, vou fazer amanhã, vai fazendo amanhã. Quando você vê, você está com as suas finanças na mão. E depois, gente, é fácil a coisa desembolar. Você só não pode esquecer de que você tem que adubar, você tem que molhar, você tem que ver o mato, tirar o mato, as pragas, o que você vai fazer com as pragas, até você colher lá na frente. É no longo prazo, não é no curto prazo. Finanças é sempre no longo prazo. É um pouquinho todo dia. E vocês têm que entender isso. É a sua saúde financeira, gente. Gente, está acabando a live. Tem alguém que quer perguntar mais alguma coisa? Estou à disposição. Fiquem à vontade, tá? Quem quiser aí fazer pergunta, vai ficar gravada. A gente vai disponibilizar depois no canal do YouTube. A gente sempre coloca nos stories, tá? Vai ter muito caixinha, tá? Nos stories que a gente está colocando, perguntas que as pessoas fazem, a gente responde, tá? Espero que tenham gostado da live. O intuito é a gente poder ajudar vocês, tá? Entregar valor, entregar mudança de vida, melhorar a qualidade de vida. Então acompanhe a gente aí no Instagram, no canal do YouTube, compartilha, manda para os amigos, para aquela pessoa que está precisando escutar isso, porque tem saída, tá? Existe saída, sim. Várias pessoas já saíram, mudança de vida. E nós estamos aqui para ajudar vocês. Tá joia, gente? Agradeço enormemente. Um abraço, felicidades para vocês e fiquem com Deus.